senso de aventura e expectativas para que seus frutos plenos sejam colhidos. Quando alguém está tentando ser próspero, usando seu pensamento prosperamente, e mesmo assim falha, em geral é porque precisa invocar a lei do vácuo. A lei do vácuo é esta: se
não sabia que a mente e as emoções exercem um efeito poderoso sobre o corpo. Talvez houvesse alguma atitude mental ou sentimento que ele precisasse liberar. Então, o homem se acalmou e pediu à divina inteligência que revelasse o que ele precisava liberar. De repente, lembrou-se de uma pessoa contra quem ele tinha um grave rancor. Várias coisas indelicadas já haviam sido ditas a essa pessoa, e ele não medira esforços para feri-la. Revisou então os eventos acontecidos entre os dois, os que haviam causado esse ressentimento, e depois revisou seu desejo de ferir essa pessoa. Pensando com cuidado sobre isso, percebeu que a outra pessoa podia nem saber que seus sentimentos tinham sido feridos por causa do que tinha acontecido, e que talvez não houvesse sequer razão para guardar ressentimentos. Nunca. Perdão todos os dias por conta das muitas atitudes negativas e subconscientes que guardamos em nossas emoções. Página 34, 35. Perdão, gente. Vou ler uma página. Deitado na cama, com febre alta, ele começou a afirmar várias vezes: eu perdoo total e completamente. Eu libero e eu deixo ir. No que me diz respeito, o incidente acontecido entre nós está terminado para sempre. Eu não desejo feri-lo, não lhe desejo mal algum. Eu sou livre e você é livre. E tudo está bem entre nós. Um pouco tempo, ele sentiu uma sensação de paz, quietude e liberação. Pela primeira vez em muitas noites, ele dormiu tranquilamente. Na manhã seguinte, a febre tinha ido embora e o médico declarou que o veneno tinha saído como por milagre, do dia para a noite, no corpo dele. Finalmente, o executivo estava a caminho da recuperação. Por meio do perdão, esse homem criou o vácuo necessário para que uma nova vida pudesse se restaurar no seu corpo, saúde e sua mente, a paz. O perdão é a resposta. Muita gente tem medo da palavra perdão, pensando que ela significa que eles devem fazer algo desagradável e dramático. No entanto, a palavra só significa perdoar, para doar, ou seja, significa abandonar velhas ideias e sentimentos ou condições e colocar algo novo em seu lugar. O processo de perdoar forma o vácuo e abre um caminho para um novo bem aparecer. Eu descobri por meio de conversas com centenas de pessoas sobre seus problemas e de correspondência com outras centenas de pessoas que, quando um problema teima em aparecer,
Após o ato de perdoar, todos os envolvidos responderão, sendo abençoados, e a solução aparecerá. Por exemplo, uma mulher muito rica se envolveu em uma questão legal a respeito das propriedades comerciais do seu finado marido. Era tudo muito constrangedor para ela, porque a pessoa que ela estava processando no tribunal era um amigo da família. Muito aflita, certa noite ela foi em um grupo de oração e desabafou com ele sobre a sua complicada situação. Para sua surpresa, entretanto, os membros do grupo não ficaram nada preocupados com o problema, nem pareceram muito simpáticos. Na verdade, eles a surpreenderam, dizendo que o problema seria resolvido se ela perdoasse o homem que estava processando. Chocada, ela explicou: perdoá-lo? Eu só quero que vocês orem para que eu ganhe o caso no tribunal. Ele fez coisas terríveis, contudo, o grupo de oração continuou firme. Ela saiu desgostosa, mas voltou na semana seguinte e mais uma vez lhe garantiram que o perdão poderia resolver tudo. Depois disso, ela começou a considerar seriamente o poder do perdão e o fez por vários dias. Então, um dia, ela estava em seu carro pensando nesse antigo amigo da família e gritou: Senhor, eu não posso perdoar esse homem, mas se o Senhor pode, por favor, perdoa-o através de mim. Subitamente ela sentiu uma grande sensação de paz, agradeceu e parou de pensar no assunto. Poucos dias depois, o homem chegou à cidade e foi visitar o advogado dela. Ele perguntou ao advogado se seria possível visitá-la. Hesitante, o advogado respondeu: se você quer resolver o processo, deve tratar comigo, pois sou advogado dela. O homem respondeu: oh, eu não quero falar com ela sobre o caso. Eu só quero visitá-la porque já fomos amigos e eu admirava muito o marido dela. Eu só queria vê-la em nome dos velhos tempos. Assim ele fez à mulher uma visita cordial, durante a qual a questão do processo veio à tona. Eles concordaram amigavelmente em resolver a questão fora do tribunal, com ambas as partes ficando satisfeitas. Em resumo, o poder deliberar ideias, atitudes e opiniões fixas abre caminho para experiências muito agradáveis. Uma técnica de perdão. Esta é uma técnica de perdão que pode criar um vácuo para qualquer bem de que a sua vida pareça precisar. Sente-se por meia hora antes, todos os dias, e perdoe cada pessoa com quem você estiver em desarmonia, indisposto ou preocupado. Se você acusou alguém de injustiça, se discutiu com alguém de modo inamistoso, se criticou ou fez fofoca sobre alguém, se está com problemas legais com alguém, peça perdão a todos eles. Eles irão responder subconscientemente. O perdão cria um vácuo que irá desobstruir a sua prosperidade e o seu sucesso. Afirme em seu pensamento para as outras pessoas:
O amor indulgente de Deus nos libera agora. O amor divino produz os seus resultados perfeitos e tudo está bem entre nós. Eu o vejo com os olhos do amor e eu o louvo em seu sucesso, prosperidade e mais completo bem. É bom declarar para si mesmo: eu sou perdoado e governado pelo amor de Deus, e com isso tudo está bem. Certa vez conversei com uma senhora que estava tendo muitos problemas no casamento. Seu marido estava a ponto de perder um bom emprego por causa do seu alcoolismo e instabilidade. Quando sugeri que ela liberasse as ideias sobre o seu marido e, por meio do perdão, formasse um vácuo para que um bem maior surgisse, ela acertadamente respondeu: não há por que eu tentar perdão, não há nada a perdoar. Eu amo meu marido. Então, sugeri que algum tipo de vácuo precisava ser criado. Havia muita coisa na situação daquela senhora de que ela deveria se livrar. Talvez não fosse o marido que ela precisava perdoar, mas todos nós precisamos praticar o perdão todos os dias, por conta das muitas atitudes negativas e subconscientes que guardamos em nossas emoções, algumas das quais nem sequer estão cientes. Um pouco relutante, mas enfim concordou em sentar-se por meia hora todos os dias para praticar o perdão. Mais tarde ela declarou espantada que nomes de pessoas que ela já havia esquecido há muito tempo lhe ocorriam durante as sessões, e as experiências desagradáveis e infelizes do passado pipocavam em sua memória. Para todas elas, a senhora declarava palavras e pensamentos de desprendimento, liberação e perdão, assim como fazia para as questões relativas ao comportamento recente do seu marido. Conforme ela começou a se sentir aliviada e liberta de muitas antigas emoções e as atitudes hostis antes meio enterradas, seu marido parou de beber, ele começou a dar duro em seu trabalho e o sucesso veio de maneira tão avassaladora que ela pôde até parar de trabalhar para dar um belo lar ao seu marido, como era seu desejo havia muito tempo. Eis o poder do perdão. A liberação é magnética. Você está se apegando ao pensamento de como uma situação problemática em sua vida pode ser resolvida e que a forma que essa solução poderia ter. Então libere, deixe ir, solte, reafirme para a situação em si ou para as pessoas envolvidas: eu libero, solto, deixo ir. Não tenha medo de liberar coisa alguma. Pode ser perdido por meio da liberação espiritual. Pelo contrário, o seu próprio bem e o bem de todos os envolvidos fica muito mais livre para entrar em sua vida. Com a liberação, seu poder de atrair o bem é bastante aumentado.
Agora vale a pena compartilhar uma palavra de precaução sobre as atitudes de liberação, das quais tangíveis, certa ocasião eu me senti inspirada a liberar todas as minhas roupas, dando a maioria delas para minha irmã. As roupas estavam em perfeito estado, mas eu estava cansada delas. Como nenhuma roupa nova havia surgido, pensei que se eu liberasse, as antigas estariam criando espaço para as novas. Depois de colocar as roupas no correio para minha irmã, fiquei feliz e ansiosa pelas novas, que com certeza iriam se manifestar. Contudo, durante várias semanas, não aconteceu nada. Finalmente percebi que ainda estava me apegando às roupas que havia mandado para ela, pensando, por exemplo, se eu ainda tivesse aquele vestido que mandei para ela, eu usaria hoje. Então, foi preciso que eu soltasse mais uma vez o que eu pensava já ter liberado. Eu repassei em pensamento cada item que havia mandado para ela, declarando para cada peça: eu libero você total e completamente. Eu a deixo ir e a liberto. No que me diz respeito, você cumpriu o seu propósito em meu guarda-roupa e eu não preciso mais de você. Eu e você estamos onde deveríamos estar. Daí pra frente apareceram novas roupas e muito rapidamente era como se uma influência magnética estivesse trabalhando para mim. Uma amiga que não sabia de nada sobre o meu marido, meu armário vazio, me disse: eu tenho um dinheiro que quero dividir com você. Quando orei sobre o que fazer com essa quantia, o único pensamento que me vinha à mente era que eu devia dá-lo a você. Talvez para algumas roupas você parece bem fornida de roupas, mas o pensamento persistiu. Então, aqui está, com a minha bênção. Isso iniciou o fluxo da substância que desde então começou a fluir todas as partes. Eu havia escrito alguns artigos para revistas que foram recusados, ainda que com um espírito hesitante.
financeiras. Paz, aquietem-se. Pegue sua carteira, seu talão de cheque ou outras evidências palpáveis de provisão financeira e declare: agora mesmo estou repleto com a rica generosidade de Deus que provê todas as minhas necessidades. Depois é hora de usar destemida e audaciosamente a substância que esses objetos contêm, até onde for possível na situação atual. Se houver contas a serem pagas, não esperem até que apareça dinheiro suficiente para pagá-las. Adiante-se com fé e paga todas as contas que puder. Essa atitude significa pegar as substâncias que está à mão e enviá-la ao universo, para que ela enfim possa se multiplicar rumo à prosperidade. Nesse ponto, é importante estabelecer e manter uma atitude próspera, como se a generosidade divina já estivesse visível em sua vida. Não é hora de falar sobre limitação ou falta de dinheiro, nem de segurar as despesas ou de fazer uma economia severa. Pelo contrário, agora é hora de usar ao máximo as suas reservas financeiras até o último centavo, se necessário. Se neste ponto você deixar de gastar ou falar sobre qualquer limitação financeira, isso lhe custará o dobro. Em vez disso, olhe sempre à frente em sua mente e agradeça a substância que você já tem para enviar ao universo. Afirme com alegria: esta é a generosidade de Deus e eu envio adiante com sabedoria e alegria. Quando você olha adiante, a despeito das aparências mostrarem o oposto, você sempre estará protegido. Talvez a pessoa que mais tenha me ensinado a respeito desse aspecto da lei do vácuo seja uma dona de casa serena e modesta, que constantemente olha adiante, enviando à sua frente dinheiro que possui na carteira como uma rica bênção. Ela é sempre suprida com abundância. Muitos anos atrás, ela ficou interessada em enfeitar a igreja em que estava trabalhando. Veio até mim e sugeriu várias melhorias que ela gostaria de fazer, garantindo-me que tinha fundos particulares para fazer isso.
aprender a liberar, formando um vácuo para nova prosperidade. É hora de fazer o que puder para produzir uma sensação de riqueza. É hora de criar uma atmosfera rica, uma aparência rica, com a substância que estiver à mão. Não fale a ninguém sobre qualquer limitação, ou mesmo sobre o vácuo. Falar sobre limitação financeira é o que mantém certas pessoas em abrigos para pobres. Nunca pense em si mesmo como pobre ou necessitado. Não fale sobre tempos difíceis ou sobre a necessidade de fazer uma economia radical. Não pense em quão pouco você tem, mas em quanto você já tem. Agora é hora de usar sua melhor porcelana e prataria e de comer à luz de velas, mesmo que o cardápio consista somente em comida enlatada. À medida que você criar o vácuo e soltar o que não precisa, quando você passar a usar o que tem para suprir suas necessidades imediatas da mesma forma que perder sem reter nada, e conforme você passe a viver tão ricamente quanto possível diante das aparências, então os resultados ricos começarão a acontecer. Ainda que você não entenda como, novos canais aparecerão para suprir todas as suas necessidades. Você descobrirá outros recursos financeiros a seu redor, soluções das quais não estava ciente antes. Outras pessoas, ainda que não o percebam, também farão coisas a fim de aumentar seus rendimentos. Sua força, quando você enfrenta uma necessidade de maior prosperidade, está na calma e na confiança. Está em você ousar olhar adiante, abençoar e usar a substância à mão da maneira que lhe parece melhor. Sempre peça orientação divina referente às maneiras práticas e também espirituais pelas quais você pode criar um vácuo para nova prosperidade. Quando alimentações financeiras aumentarem, não entre em pânico. Essa é apenas outra oportunidade para você provar que as leis invisíveis da prosperidade podem produzir resultados visíveis e satisfatórios. Essa é apenas a sua iniciação no poder do pensamento próspero. Se aprender logo no início de seu desenvolvimento do pensamento próspero a criar um vácuo para um novo bem, você não entrará em pânico diante dos desafios financeiros. Você estará seguro quanto a poder vencê-las com o tempo. Não será muito mais rico tendo aprendido a usar as leis individuais da provisão para satisfazer as suas necessidades visíveis. Muitas vezes, quando você cria um vácuo, o que já tem descobre, inclusive, que o total que tem à mão já é suficiente. Percebe que muito é desperdiçado ou perdido e que o valor que à primeira vista parecia pequeno ou mesmo insuficiente se torna adequado se você o usa sem
elas não servem mais. Você deve superar antigos ideais, alargando seus horizontes. De vida, à medida que avança, deve sempre haver a eliminação do que é atingido para acompanhar o crescimento. Quando você se apega ao velho, estorva o seu avanço ou o cessa de tudo. Por que não criar um vácuo agora, convidando a sua vida de prosperidade e o sucesso completos com os quais você sonha e que lhe são divinamente destinados? Então é isso, galera. Esse capítulo 3 acabou. E para não ficar muito longo o vídeo, eu vou parar por aqui. Gostei muito do capítulo desse livro. Acho que foi o melhor capítulo até agora, que fala sobre o caminho do perdão, né? Que a gente deve perdoar as pessoas para poder liberar coisas em nossa vida. Não é liberar com o intuito de ter prosperidade, mas o perdão faz bem para nossa vida de todas as formas possíveis. E esse capítulo me fez pensar aqui em bastante coisa que eu preciso perdoar na minha vida, liberar espaço de coisas que eu posso, que já me vem em pensamento aqui, que eu possa me desfazer para poder estar criando um vácuo, um espaço na minha vida para que possa estar aparecendo. E a questão também de ficar falando sobre suas limitações financeiras, pessoais, que isso não é bom, né? Pra ficar falando nem pra si mesmo, nem pra outras pessoas. Então foi um capítulo muito interessante. Eu acho que foi o melhor capítulo até agora que eu li desse livro. E esse livro é muito bom, tô gostando demais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tido um bom relaxamento, um bom descanso, que vocês tenham conseguido acompanhar a leitura de alguma forma, mesmo que se alguém dormiu, tá no subconsciente de vocês, hein? Que possa trazer alguma coisa de bom pra vida de vocês, hein? Como esse livro tá me trazendo um aprendizado também. Enfim, é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até o próximo vídeo.